Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. Prazer tê-los com a gente de novo aí para esse último tópico, né, da nossa disciplina de perspectiva de futuro. Para esse último tópico, a gente trouxe um tema que é muito relevante e que muitas vezes nem todos os agentes de inteligência são muito afetos a áreas ou têm muito conhecimento, né? Que é a parte da contra-inteligência mais focada principalmente para a questão da proteção da imagem institucional. A gente vê no mundo contemporâneo de mídias sociais aí, cada vez mais a questão da imagem é muito importante. E para falar disso, né, tem com a gente aqui o professor Marcelo Agrelli, também que divide a disciplina comigo e com o professor Silvio. E temos dois convidados especiais aí, que vocês já conhecem eles, né, que eles estão também na disciplina como professores aí de questões emergentes de segurança pública, que é o inspetor Kleber Tavares e o inspetor Éder Soares Borba. Eu vou deixar eles se apresentarem aí, apesar de vocês já conhecerem, mas se apresentarem com foco na contra-inteligência e explicando por que eles estão aqui com a gente, né? O Borba foi um dos primeiros chefes da Contra aí na atividade de inteligência da PRF. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, né? E o Clebinho é o atual chefe, né? Pela segunda vez. Gostou tanto que voltou. Então, eu vou deixar primeiro o Agrelli dar um olá para vocês aí e a gente começar a ouvir os nossos convidados de hoje, nesse Papo de Coruja, né? Maravilha, Denis. Sejam muito bem-vindos a todos e todas. Vamos tocar esse papo de coruja aqui com esses dois grandes monstros já da atividade de inteligência. O nosso papo hoje está bem interessante, focadíssimo na proteção de imagem institucional e nada melhor que essas duas figuras profissionais extremamente competentes e têm um histórico, têm uma experiência grandiosa dentro da polícia, em especial dentro da atividade de inteligência. Então, muito obrigado, antes de tudo, pela disponibilidade e comprometimento antes de tudo, com a atividade, porque, sem dúvida nenhuma, vamos tocar em temas espinhentos, né? Temas importantes que precisam ser tocados aqui, para que a gente possa amadurecer com os nossos próprios erros e entender que, se um evento crítico ocorreu, por que não já tenhamos um protocolo minimamente a seguir. Então, agradeço Kleber, agradeço meus amigos aí, Kleber e Borba, e tá com vocês aí, meus amigos. Ok. Boa noite a todos, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo de que momento os nossos alunos vão poder acessar o vídeo. Bem, como bem colocado pelos colegas, eu sou Kleber Tavares. Atualmente, eu sou coordenador de contra-inteligência da PRF. Sou da turma de 94 e é a minha segunda passagem aqui pela chefia da coordenação e, num primeiro momento, era a seção de contra-inteligência. É aquela história, né? Hoje, a imagem institucional da PRF, dentre os nossos ativos, né, em primeiro lugar, né, entre os nossos ativos que merecem ser protegidos no que diz respeito, né, à ação direta de contra-inteligência de proteção de ativos, né, tem uma importância, gente, fundamental, porque, literalmente, sem uma boa imagem institucional, sem bons resultados, sem um produto a ser entregue para a sociedade, não existe, né, o local onde nós trabalhamos. Então, onde a gente tem uma instituição com a sua imagem fortalecida, obviamente, todos os seus outros ativos restarão fortalecidos. Por isso, né, a minha opção por trabalhar contra a inteligência. Né? O pessoal fala que a contra-inteligência é mais complexo, é menos visível, né? Inclusive pela visão, né, dos nossos colegas de fora da própria atividade de inteligência, né, que todo mundo pensa muito em análise, né, produção de conhecimento, e na questão de operações. Né? Quando fala em contra, é meio espinhoso. Mas é justamente por isso, eu penso, né, quando eu mirei contra a inteligência na PRF, lembrando que eu vim parar na contra-inteligência em 2014, né, já vão ser aí 9 anos.
foi pensando nisso, na necessidade do fortalecimento da imagem institucional e, por sua vez, né, obviamente, os outros ativos institucionais também restariam fortalecidos. E, obviamente, a minha instituição estando forte, eu represento, né, eu passo a ter, assim como todos os policiais rodoviários, ter a cara de uma instituição forte e ser reconhecido como um bom profissional. Beleza, Bob? Inspetor, eu vou aproveitar esse gancho que o senhor deixou aí, até para pedir para o Borba tocar também nesse assunto. O senhor explicou bem aí por que você entrou para estudar inteligência, né? Para a atividade de contra-inteligência. Porque todo mundo que entra para a inteligência quer mexer com operações, ir para campo, ou se não, quer mexer com a questão de análise, que é interessante. E por mais que o agente de inteligência ele não deva ter vaidades, né? Porque o trabalho nosso, né, o nosso relatório de inteligência não é assinado, não tem uma pessoa que fez operação de inteligência também não, mas ainda tem um pouco um resultado mais próximo, né? A contra-inteligência é aquele negócio que só aparece quando deu errado, né? Quando tudo está correndo certo, quando o trabalho de inteligência da contra é bem feito, né, você não vê o trabalho, né? Então, talvez tenha essa questão da vaidade da gente também, que quem trabalha na conta ninguém sabe, ninguém viu, ninguém faz, então ele não quer estar ali, ele prefere talvez estar em operações, eu não sei se faz sentido isso. E aí eu vou perguntar para a Borba, já na sua apresentação aí, para também falar para a gente por que contra-inteligência, por que você foi parar lá em, não sei que ano que foi, você vai contar para a gente aí, mas por que você foi parar na contra-inteligência, por que você escolheu isso aí? Então, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, né? Não sei que hora o pessoal vai estar assistindo. Então, um prazer estar com você, Denis, com a Greli, com o Kleber aqui, grandes amigos que a gente tem na atividade. Eu entrei na atividade de inteligência em 2004 e na contra-inteligência em 2008, né? Quando a gente entrou e trabalhei com o Kleber na época, era assessoria de inteligência, que posteriormente, e não tinha uma área específica de contra-inteligência, né, Kleber? Tinha um núcleo de coleta, né, de dados, salvo engano, trazendo um pouco da história, e aí quando transformou-se em coordenação de inteligência, foi criado a divisão de operações e a seção de contra-inteligência, e o primeiro chefe foi o Diogo Lima, né? Em 2008, eu fui para contra-inteligência, então eu atuei de 2004 a 2008, Kleber foi um dos meus primeiros chefes, né, junto com o coordenador à época, então eu atuei muito em operações, muito em análise, mas eu sempre tive uma curiosidade de saber, né, de atuar na contra-inteligência. Então, para mim foi um prazer, eu atuei de 2008 a 2013, então a gente estava ainda começando algumas as ações, né, e sempre pensando, a gente fazendo alguns cursos, e a gente vê nos outros órgãos a força que a contra-inteligência tem, principalmente nos nossos cursos iniciais, que foram a BIM, Forças Armadas, né, Kleber, onde a contra-inteligência é o escudo invisível da atividade, assim como a gente ouve que a atividade de inteligência é o escudo invisível do país, a contra é o nosso escudo. E você falando justamente isso, a gente faz as ações e às vezes não vai ver o resultado, né, Denis? Agora, a gente previne tanta coisa, e isso era muito comum quando a gente ia tratar sobre investimentos em segurança orgânica, com os colegas que fazem esse investimento em dinheiro, e eles falavam assim, mas você quer 1 milhão para isso? E aí a gente tentava mostrar, se acontecer um incidente aqui, o prejuízo vai ser muito maior, e chegando ao extremo de quanto vale a vida de um servidor aqui dentro. Então, a gente não consegue calcular isso em dinheiro, digamos assim, né? O quanto a nossa atuação eficiente da contra-inteligência pode trazer benefício tanto para a instituição quanto para os servidores, mas é incalculável isso. Mas toda vez que dá um problema, como o Kleber falou e você falou, é a área lembrada, né? Então, foi um período muito bom, e desde então eu venho atuando na contra-inteligência, né? Depois a gente atuou como instrutor, né, Kleber, um pouco na parte de contra, e até hoje é uma área que eu gosto e sou militante no sentido de defender. Hoje eu estou trabalhando
na coordenação de inteligência, alinhada à produção de conhecimento, mas sempre eu estou trocando ideia com o Kleber para que a gente produza conhecimento de contra-inteligência, para que a gente proteja os nossos ativos, né, que inclui a imagem e os nossos servidores. Então, é isso aí, estamos aí para colaborar com essa nossa conversa aqui hoje, tá? Pessoal, deixa eu fazer um adendo. A gente... Posso, Denis, dá licença, rapidinho. Eu tô acompanhando aqui a fala e tô até tentando escrever algumas coisas aqui. Eu vou tentar pautar essa minha breve fala em 2 momentos, tá? Eu acho que nós estamos começando a chegar na meia-idade da atividade de inteligência dentro da PRF. E alguns dos profissionais que participaram desde a sua concepção já estão começando a nos deixar, digamos assim, ir para a tão sonhada aposentadoria. E com eles a história vem se perdendo, né? E a gente não pode deixar que isso ocorra. Eu acho que esse momento, talvez, se o Kleber ou o Borba puder traçar uma espécie de timeline rápida desde a concepção da atividade de inteligência, como ela foi concebida e a formalização da contra-inteligência e o quanto nós evoluímos ao longo aí desse tempo, acho que é muito legal, tá? Até mesmo para quem está chegando na atividade possa ter esse legado. E segundo ponto que eu queria ouvir de vocês, foi falado muito da questão da imagem institucional como um ativo, né? E o quanto a atividade de contra-inteligência ela é estratégica nesse escudo protetor. Eu costumo falar, por exemplo, um erro operacional, você corrige amanhã e a coisa já volta a funcionar e aquele erro não é percebido, ou se foi percebido, foi algo corriqueiro. Já um erro estratégico é um erro muito difícil de corrigir, mudar a direção do navio, né? É algo que demanda um pouco mais de tempo e esforço. E nem sempre, com tempo e esforço, a gente consegue corrigir em plenitude. Então, não pensar de forma a investir em contra-inteligência é um erro estratégico, que, como foi bem dito, num evento crítico, que ele se mostra o quanto é importante e o quanto nós previamente já deveríamos ter alguns processos, algumas boas práticas já planejadas, digamos assim, para que num evento crítico a gente possa colocá-la em prática ou até mesmo assessorar quem de direito deva colocá-las. Tá muto, Borba. Kleber mais antigo, se quiser falar sobre a história aí, eu posso fazer alguma complementação aí. Ok, é aquela história. Eu, particularmente, eu vim para a atividade de inteligência em 2004. Né? Recebi o primeiro convite para compor a atividade em 2002 ainda, sendo que a atividade de inteligência na PRF, ela institucionalmente, né, legalmente, ela começou no ano 2000, né, final do ano 2000 começou a se estruturar e em 2001 começou a operar, efetivamente. Logo no início, enquanto era uma assessoria de inteligência, só se pensava em quê, meu amigo? Era produção de conhecimento e operação, a busca do dado negado, né? Tanto que a gente tinha basicamente assessoria e ali vinculado a ela um núcleo de coleta de dados. Então, não existia essa preocupação com contra-inteligência. A gente só foi vendo a necessidade, né, e a importância de ter uma área específica de contra-inteligência à medida que a gente foi batendo cabeça. Né? À medida que a gente, como instituição, a gente começou a ganhar importância no cenário da segurança pública, né? E começar a aparecer pelos nossos resultados da própria profissionalização da polícia, onde a gente percebia de coisas simples, simples assim, né? De furtos que ocorriam nas próprias unidades operacionais, né? A questão também dos nossos policiais, né, passarem a representar alguma ameaça à criminalidade. A partir daí, a gente viu a necessidade de ter uma estrutura de contra-inteligência, mas isso aí já foi lá em 2004, assim que logo que eu cheguei,
meses depois, a assessoria de inteligência se transformou em coordenação. A partir daí, né, o primeiro chefe da então seção de contingência foi o Diogo, né, passando, como bem colocou o Agrelli aí, né, que a gente vai começando a perder, né, parte dessa história, que na sequência veio o Zander, né, o Zander, que colega, que grande amigo. Era justamente ele que eu estava em mente quando eu comecei a falar. O Zander foi após a minha saída em 2013. Foi a sua... após a sua... Não, ele teve lá atrás também, Borba. Não sei se você se recorda, mas ele, assim que ele chegou, ele foi trabalhar com o Diogo. Lá em 2004. Ele foi trabalhar com o Diogo. Foi trabalhar com o Diogo, né? Então, é aquela história. Aí veio o... Eu lembro dele depois também, né? Que ele assumiu posterior também, né? Isso. Da mesma forma que ele teve... O Zander foi pior, cara. O Zander teve 3 passagens. Né? E você teve lá... Assim, o inspetor Kleber está tentando bater esse recorde aí, né? Isso. Foi pior, foi forte, viu? Ficar nas duas. Né? E, inclusive, o Zander foi o mais longevo, né? Foi quem mais ficou. Aliás, não, o mais longe foi você, né, Borba? Não sei, eu fiquei de 2008 a 13. Então, eu acho que foi você. Eu peguei a mudança aqui para a sede nova, né? Isso. Aí o que é que aconteceu? Veio o Zander, e o Zander, né, compôs com ele o Emerson, ali ficou como substituto, e na sequência passou para o Borba. Né? O Zander saiu e ficou o Emerson respondendo, passando para o Borba, que foi um período mais comprido. Né? E aí daí saiu o Borba, veio já aqui na nova sede, né? Veio, quando eu cheguei aqui, o chefe, quem estava respondendo era o Fábio Rocha, um dos nossos instrutores também da atividade de inteligência. Ele foi meu substituto durante alguns anos. Quando o Emerson saiu, ele foi meu substituto, isso mesmo. Eu já tinha saído. Aí você saiu, ficou o Fábio Rocha. Na sequência do Fábio Rocha veio o Vanderlei Mendes. E saindo o Vanderlei Mendes, né, eu voltei para a área de contra, devolvi a posição ao Zander, né? E aí veio, na sequência do Zander, veio eu fiquei como substituto um período, né? E na sequência, cara, veio já... Rapaz, já me falhou a memória. É o Alzheimer, né? A gente começa a perder a memória recente, né? A gente lembra há pouco tempo do Bert, né? Isso, mas antes do Bert, o titular aqui... Era o Marcelo Carioca? Marcelo Rodrigues. Isso. Né? Ou seja, a gente passou ali, e tanto que é um público tão restrito dentro da atividade, como a gente colocou no início, que a gente consegue lembrar de todas as pessoas que chefiaram a contra-inteligência aqui, né? Mas ainda, enquanto a atividade de inteligência na PRF está atingindo a meia-idade, eu ainda enxergo a contra-inteligência como atravessando a adolescência, né? Se fixando, se descobrindo, né? Tanto que até hoje a maior parte das nossas regionais não tem um núcleo de contra-inteligência, não tem uma caixinha lá para tratar contra-inteligência. É um cenário que hoje a gente está buscando modificar, né? De modo que a gente consiga efetivamente adotar uma posição mais estratégica dentro do órgão. Não só na regional, entender a inteligência como o cara que toma conta do contrato de vigilância e que faz os crachás de identificação. Então, Kleber, complementando sua resposta sobre isso histórico, é justamente lá no começo que era feito. Eu lembro depois agora recordando, peço desculpas que eu esqueci isso um pouco anterior, eu fazendo crachá de papelão com o Zander para a sede, onde a gente plastificava na maquininha lá e fazia os primeiros crachás, ia tirar foto, e basicamente era isso, né? Claro, a gente tinha algumas ITS e as nossas palestras, mas era uma visão inicial dali, né? Que a partir disso transformou no que é hoje, graças a Deus, né? Vocês contando aí da história, né, toda da contra aí, acho que os nossos alunos devem estar curiosos também, e eu estou curioso, para saber se vocês não têm aí uma história mais voltada até para essa parte de proteção da imagem institucional,
ao longo desses anos trabalhando na contra-inteligência, uma história que é interessante para chamar nossa atenção, que tenha marcado vocês em relação à proteção da imagem institucional. Bem, eu até sendo uma história um pouco mais recente, um exemplo mais recente aqui, a gente, quando se fala hoje em contra-inteligência, a gente já atingiu um nível de maturidade que existe hoje a regulamentação da nomeação ou contratação de pessoal de passar necessariamente por uma pesquisa de segurança, né? Uma avaliação, uma espécie de investigação social. Né? A gente, recentemente aqui, a gente passou, a gente adotou como uma prática a gente refazer as pesquisas de segurança dos nossos terceirizados, né? Porque o cara é contratado há 4, a gente tem aqui na sede terceirizado que trabalha para a polícia há 20 anos, né? Opa, nesse período o cara pode ter se envolvido com alguma coisa errada e de tempos em tempos a gente precisa refazer, né? Refazer ou requalificar, ressignificar o histórico desse indivíduo aqui dentro. Nesse sentido, a gente recentemente a gente iniciou-se esse trabalho com terceirizados, estão aqui há mais tempo. Nesse meio tempo, né, nessa renovação, a gente descobriu aqui um terceirizado estava trabalhando usando uma tornozeleira eletrônica, cara. Né? Parece piada, né? Mas olha o tamanho do dano da imagem institucional se quem tivesse descoberto isso não fosse a área de contra-inteligência. A gente recebeu uma outra denúncia aqui, uma denúncia não, a gente buscou e conseguiu encontrar um inquérito de um outro colaborador terceirizado, estava respondendo por estupro. E aí? Olha o dano da imagem institucional, você ter aqui dentro da nossa sede um terceirizado, um colaborador qualquer que esteja envolvido em algum crime, alguma prática que tem uma grande repercussão negativa. A gente conseguiu atuar em um momento pretérito, né, a tempo, e a gente, a partir daí, é um caso que a gente conseguiu encerrar com maior brevidade, sem dano nenhum à nossa imagem e tampouco aos nossos ativos físicos, né? Acho que dentro dessa linha eu queria trazer um caso assim que é emblemático para quem estava na atividade. Eu vou trazer um pouco mais antigo do que o Kleber falou e acho que ele vivenciou um pouco, que foi em 2008, quando a Polícia Rodoviária Federal foi chamada a depor na CPI dos grampos, né? E aí era capa da revista Época no momento, então não sei se vocês conseguem ver por dentro da Grampolândia. E aí, dentro da matéria, eu vou apresentar aqui, tratava então o ministro da Justiça, né, falando sobre as ações, a grampo nas estradas, e tudo isso repercutindo na imagem institucional e a gente atuando para assessorar. Aqui está o diretor à época, né, que foi chamado a CPI. Então, essa questão de imagem institucional não é algo tão recente, né, Kleber? A gente já passou várias crises, e isso é comum dentro da contra-inteligência para a gente. Então, a gente assessorava o coordenador à época, que assessorava a direção, tentando mitigar, né, os danos que pudessem vir a causar a imagem institucional. Foi um momento que marcou muito esse período que eu fiquei à frente da contra-inteligência ali, tá? O Kleber trouxe uma visão mais, digamos assim, numa micro-região, né, da possibilidade do impacto que foi minimizada com a ação ativa da contra-inteligência, né? E isso pode ser replicado nas regionais, por exemplo. O Borba acabou de trazer um cenário mais macro, né, que hoje houve um impacto à imagem institucional no cenário nacional, né? Uma CPI e ela por si só já traz olhar da grande mídia, né? Vocês podem citar mais algum outro caso? Nós vamos, obviamente, tocar daqui a pouco no caso Genivaldo, mas sem ser o caso Genivaldo propriamente dito, mas algum outro caso que a contra-inteligência precisou atuar
para poder minimizar esse impacto. E aqui eu já quero aproveitar essa fala para poder já deixar aqui uma pergunta, tá? Que eu gostaria de ouvir a visão dos senhores. Vocês concordam que a cada evento crítico que a polícia passou, que a imagem da polícia passou, a percepção de valor e a importância de uma contra-inteligência bem organizada, com profissionais capacitados, essa percepção de valor e importância, ela aconteceu na visão da gestão, e seja ela gestão local ou até mesmo mais no âmbito da polícia, propriamente dito, né, das diretorias nossas aí em Brasília? Sim, se me permite dizer, em um outro momento pretérito também, se falando em ponto de vista de atuação estratégica da contingência, nós tivemos uma crise muitos anos atrás, sobre um embate que nós tivemos com a aquisição de equipamentos, em que se surgiu uma denúncia de que a PRF estaria comprando equipamentos para a realização de espionagem, meu amigo. E, nesse momento, alguns representantes da Procuradoria-Geral da República começaram a indagar isso aí, e a imprensa, isso foi no ano de 2004. 2004. A compra foi anterior, mas as matérias foram em 2004. Em 2004. O que é que aconteceu? A PGR começou a nos indagar sobre aquilo ali, e a imprensa começou também a explorar isso aí, dar volume. Era quase que diária a publicação de reportagens, né, em jornais de grande circulação aí, de um grande conglomerado de jornais, né, que atua em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, explorando isso aí. E aí dependeu muito da nossa assessoria na época, de que, primeiro, comprovar que os equipamentos que estavam sendo adquiridos, que são os nossos equipamentos utilizados nas inspeções técnicas de segurança, gente, né, contramedidas, equipamento de varredura, né? Mas naquela época o que é que se tinha, né? Você não tinha um conhecimento efetivo, né? Existia aquele pano preto por cima da atividade de inteligência. Então, tudo aquilo que a gente adquiria, né, que não era por meios usuais, né, a gente precisou, essa primeira aquisição foi feita por inexigibilidade de licitação, né, em razão da natureza do que se estava comprando. Hoje você compra esses mesmos equipamentos em licitação aberta, mas houve uma exploração por parte da mídia sobre isso ser equipamento de espionagem, né, inclusive isso antes aí da Granpolândia, que se a gente não atua ali para, primeiro, fornecer informações para a imprensa de que não se trata de equipamento de espionagem, mas sim contramedidas a serem utilizadas pela administração para que se previna ou se combata a possibilidade de espionagem, né? Primeiro com a imprensa e um trabalho junto à Procuradoria-Geral da República, na figura da procuradora que estava tocando a investigação, né? Se a gente não auxilia, não chega junto a essas duas entidades, né, a imprensa e a PGR, a gente teria tido um prejuízo muito grande. E mesmo assim, essa situação se arrastou durante coisa de 2 ou 3 meses, até a gente conseguir mitigar, e a partir daí, como bem colocou a Grelli, passou-se essa crise, a gente teve que demonstrar internamente que se criou uma desconfiança interna da atuação da própria inteligência da PRF. Então, a gente teve que contornar a imagem, o dano da imagem da inteligência internamente e assessorar para que se fosse feito um trabalho pós-crise, com ações afirmativas da própria Polícia Rodoviária Federal, de modo em que essa crise fosse esquecida, né, e se fixasse novamente uma imagem bastante positiva da nossa instituição. E, obviamente, hoje não tem como a gente pensar em desenvolver contra-inteligência sem a gente ter um pessoal mais capacitado, né? Uma capacitação bem específica. Tanto que, quando a gente pensa em contra-inteligência, hoje, a gente vê quem está atuando em contra-inteligência tem um pouco mais de vivência da própria atividade de inteligência.
para tentar minimamente entender os cenários, né, e entender o funcionamento da própria atividade. A gente está entrando aqui já acho que uns 28 minutos de podcast, e eu acho que é importante a gente, igual a Greg até começou a introduzir esse assunto, você, o Kleber e o Borba colocaram situações que fazem a gente pensar, né? Que são coisas que já aconteceram, é importante entender o que aconteceu para a gente não cair nos mesmos erros. Agora, igual ele citou, a Greg citou o caso do Genivaldo, é um caso que todo mundo conhece, né? Eu acho que fica mais próximo dos nossos alunos, assim, também, trazer um caso que todo mundo conhece, né? E nesse caso específico aí do Genivaldo, aí a gente faz aquela pergunta, qual que é o papel da contra num caso como esse? É muito difícil a gente entender o limite entre a ação correcional, né, a atuação de um policial, de dois policiais, o impacto deles, né, assim, para eles mesmos, né, da questão dos processos disciplinares, e o impacto disso para a instituição. Né, assim, quando que entra a contra-inteligência num caso, como o caso do Genivaldo? Qual que é o papel da contra-inteligência num caso como esse caso foi tão emblemático, eu acho que todos os nossos alunos conhecem. Kleber, só iniciando aqui sobre isso, eu acho que, como já aconteceu naquele caso específico, acho que a contra não tinha nem ações preventivas diante do que ocorreu, né, aquela ação específica, né? Mas a gente, enquanto contra, poderia produzir conhecimentos ou assessorar nossos gestores para mitigar os danos advindos daquela ação, né? Então, medidas que aproximem a instituição daquela população, ou medidas que demonstrem qual o real papel da PRF naquela localidade, naquela regional. Isso também pode ser pensado em conjunto com atividade de inteligência, mais especificamente com a contra-inteligência, onde essa aproximação com a comunicação social, né, essa aproximação com a área operacional, a gente encontra inteligência, eu digo, todos nós que participamos do sistema, às vezes a gente fica com a caixinha fechada, né, e a atuação da contra é muito mais ampla, assim, eu digo a gente, porque são tantos problemas que a gente tenta resolver ou tenta mitigar, mas eu vejo uma atuação muito mais estratégica dentro de eventos críticos como esse, assim, sabe, Denis? Não sei se o Kleber tem essa linha de pensamento também. Bem, eu vejo o seguinte, no caso específico do Genivaldo, não tem como a gente, num momento, a gente fazer juízo de valor, né? Porque e vem aqueles comentários, né? E com bastante propriedade, que é muito fácil a gente ser analista de ocorrência passada, né? Só quem sabe o que efetivamente pode ter ocorrido ou o que fez chegar àquela situação foi quem estava no teatro de operações, por assim dizer. Mas, nesse sentido, a atuação em contra-inteligência nas grandes crises ela é primordial, em especial no pós-crise. Na questão ali, concordo com o que o Borba apresentou, com a fala do Borba, no sentido de, houve um dano à imagem institucional, à ocorrência, isso é fato, gente, isso não tem como a gente negar, né? Porém, a gente não tem como nós, contra a inteligência, nos furtarmos de atuar nesse pós-crise, porque a imagem da nossa instituição, ela restou manchada, seja por diversos fatos, junto à população local, a exploração que a própria imprensa deu ao fato, né? Então, a gente precisa, na sequência, assessorar a nossa gestão no sentido de, sim, buscar ações afirmativas, seja de aproximação junto àquela população local, né? Não no sentido de, olha, tentar eximir X ou Y de suas responsabilidades. Não, mas nós temos que estar prontos ali para buscar ações para reafirmar
a imagem institucional da Polícia Rodoviária Federal, né? E quando a gente fala, você citou aí, Agrélio, na questão dos casos em que também há atuação correicional, né? Vale a gente lembrar que em muitos dos órgãos, principalmente nos órgãos militares, a área de inteligência e corregedoria trabalham junto, né? Nós, de uma maneira bastante acertada, nós conseguimos separar essas duas atuações, de forma que as duas atuações hoje, tanto inteligência quanto corregedoria, elas estão extremamente especializadas. Um dos motivos dessa especialização é a gente ter conseguido separar. Quando a gente ouve falar em grandes operações correicionais, a gente pensa que há necessidade da gente também trabalhar junto, em contato, assessorar a corregedoria, no sentido de proteger a imagem institucional. As ações, que seja uma ação rápida, que seja uma ação assertiva, uma ação com cara institucional. Isso é papel de contra-inteligência também. Quando a gente fala em corregedoria, nas grandes ações da corregedoria, há necessidade da nossa aproximação com a corregedoria, no sentido de que, antes dessas ações, a gente buscar meios de mitigar os danos à imagem institucional. Não quer dizer que a gente vai atuar em corregedoria. A gente vai auxiliar a corregedoria no sentido de minimizar os danos à nossa imagem, né? E, obviamente, a partir daí, a partir do pós qualquer crise, a gente tem que fornecer subsídios à gestão no sentido de reafirmar a presença da própria polícia dentro daquela localidade, no caso dos casos locais, e buscar a reafirmação dela no caso de casos de repercussão nacional. Aí sim, inclusive buscando contato e um estabelecimento ali de um contato direto junto aos nossos núcleos de comunicação social. Aqui, inclusive, em Brasília, eu fui convidado por um representante da comunicação social, da gente iniciar um projeto, né, a gente pensar num projeto da gente desenvolver um protocolo para crises de imagem institucional, tanto no ano anterior à crise quanto a posterior. Não há como a gente pensar em imagem institucional, gente, em defesa, em manutenção, sem pensar em contra-inteligência. Denis, se me permite, queria só fazer uma complementação, e trazendo dentro do escopo que o Kleber está falando, das ações de corregedoria, eu lembrei do caso lá de Uberlândia, né, que a gente teve a prisão de policiais rodoviários lá, e paralelamente, ou acho que instantaneamente, não foi nem paralelo, já foram feitas várias ações de incremento do policiamento e de fortalecimento da imagem ali. Então, essa ação da contra-inteligência, além de poder indicar ações que restabeleçam a imagem, ela também pode indicar o momento oportuno dessa ação. Então, trazendo aqui mais uma vez o caso do Genival, talvez a inteligência, acho que agora não é a hora. Então, vamos esperar mais um pouco. Nesse momento, eu acho que é mais válido esse tipo de ação, menos aparente, não sei. Então, a assessoria da conta pode ser a da não ação naquele momento, que eu acho que engloba essa retomada da nossa imagem dentro de uma crise como aquela. Só para reiterar o que foi muito bem dito, muito bem colocado, com muita ética, ninguém aqui quer ser engenheiro de obra pronta, infelizmente é muito difícil comentar casos reais, porque fatalmente você pode expor uma opinião pública que no conforto do ar-condicionado que todos nós estamos aqui é muito fácil de expor a opinião. Mas a grande verdade é que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos aprender, mais do que conhecer, aprender com a nossa história, para que a partir daí a gente possa pensar em protocolos de ação rápida, mais emergencial, logo após uma crise, para que a médio e longo prazo possa ser previstos
outros tipos de operações. E é em cima desses outros tipos de operações que eu queria ouvir a opinião de vocês. E talvez nós vamos conseguir materializar o que nós estamos querendo falar nesse momento, com esse exemplo que não tem nada a ver com o caso de Genivaldo, mas é um gancho que nós vamos pegar. Logo no início da operação de paz do Exército Brasileiro no Haiti, o Exército fez uma operação onde ele conseguiu levar a seleção brasileira de futebol em meio a toda aquela crise humanitária que lá estava, né? E assim, para nós que somos da atividade de inteligência, claramente foi uma operação onde teve um plano de fundo, um objetivo secundário ali, que era justamente aproximar, psicologicamente falando, aquela comunidade, aquela população local com os soldados brasileiros. Então, foi uma forma de fortalecer a imagem institucional, fortalecer o elo entre a população local e o Exército Brasileiro, que começaria ali um trabalho, por vezes, tendo que utilizar a força num ambiente de guerra, como ali estava. E fazendo esse paralelo, por exemplo, não só o caso Genivaldo, podemos falar até de casos genéricos, tá? E aqui já imaginando, plantando aquela sementinha, fomentando aquela semente na cabeça do nosso aluno, quais são essas possibilidades de sugestão que a inteligência, por meio da contra-inteligência, possa dar ao tomador de decisão, por exemplo, operações que envolvam cuidado da saúde da população local. Então temos diversas ações que envolvam, por exemplo, a questão de odontologia, a questão de saúde propriamente dito. Então ações como esta, qual seria o efeito, qual é a sugestão que vocês têm? Vocês visualizam outro tipo de operação focado nas questões sociais locais para que você possa aproximar ou reaproximar uma população para poder ter esse fortalecimento ou refortalecimento ou reestruturação da imagem institucional? Eu acho que está mútuo. Bem, se me permite dizer, aquela que parece meio clichê, né? Mas tem três coisas que você quer perto, né? A população quer perto, mas não quer na sua porta, né? Parada de ônibus, feira e polícia. Isso é fato, né? Aquela história que a gente tem essa máxima, né, de que polícia é bom para os outros. Bem, aí eu vejo que em ações, por exemplo, de abertura de uma UOP, num lugar onde a polícia ainda não atua, me desculpe, é uma oportunidade que a gente tem de levar primeiro, né, o aspecto, não só o aspecto fiscalizatório, né, mas como você bem disse, o Agrelli, a gente assessora no momento que, cara, vamos abrir uma UOP nova, pô, vamos levar lá o comando de saúde, né? É uma sugestão de conhecimento, de aproximação da população. O cinema rodoviário são excelentes atitudes, né, sociais, ações sociais em que a polícia se envolve e se aproxima da população. Campanhas de combate à fome, de combate ao frio, né, campanhas do agasalho, são formas que a gente pode estar ali assessorando, sugerindo para que a administração e gestão realize como modo de aproximação ou reaproximação da população, né? É aquela história, uma palestra numa escola, né? Quando a gente fala em contra-inteligência, quando a gente fala em inteligência em si, a gente aqui, o Borba e o próprio Denis, que esteve com a gente aqui em Brasília, né, são testemunhas disso, que a gente produz conhecimento aqui de contra-inteligência para todas as áreas da polícia. Seja para auxiliar a comprovação, sei lá, de uma pensão fraudulenta ali para a DGP, seja a confirmação de confirmação de dados de um contrato para a DIAD, a gente tem condições de oferecer vários produtos, né? E isso tudo, né? E quando eu falo lá na pensão, é parte do nosso ativo, a gente está defendendo aqui o ativo aposentado, cara, o colega que faleceu,
né? E tá ali, pode ter algum golpe, alguma fraude que envolva o nome desse colega no caso de pensão, gente. É defesa da imagem institucional, é defesa dos nossos ativos, né? Quando eu penso lá nos contratos da DIAD, meu amigo, para eu ver vocês dois aí muito bem uniformizados, eu tenho que ter certeza que o contrato da DIAD está sendo executado na sua plenitude. E nós podemos auxiliar nisso. Então, a atuação, quando a gente fala em contra-inteligência, a gente tem, como eu disse no início da minha fala, a gente tem que sair daquela caixinha do crachá e do contrato de vigilância, né? A gente tem produtos a entregar. E, dentre esses vários produtos, a aproximação e a reaproximação com a sociedade. Que, lembrando que é a sociedade que tem a necessidade de ter uma Polícia Rodoviária Federal forte, né? Diante disso, eu vejo que as opções, as possibilidades são as mais diversas, nas mais diversas áreas, né? Assim como a polícia em si, hoje atua nas suas várias vertentes, não só na fiscalização de trânsito e combate ao crime, né? Mas a gente tem várias, assim como a própria PRF, a gente tem várias vertentes que a gente possa explorar e oferecer algum serviço de qualidade para a nossa instituição e de forma indireta para a sociedade. Rapidinho, só corroborando aqui de forma rápida, Denis, dentro dessas ações de aproximação, né, eu queria destacar duas que sempre me chamaram muita atenção. A primeira foi aquela ação do colega Renato Lucena, em 2014, que fez aquele trabalho de fotografia dos andarilhos, não sei se vocês recordam, inclusive essa ação saiu até no Fantástico, então acho que é um caso de sucesso, assim, dentro da nossa imagem institucional. E, claro, a campanha de todo ano, né, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, que nossos policiais vão em vários hospitais, e isso sempre me traz muito orgulho, assim, desse tipo de atividade, que impacta diretamente na vida daquelas pessoas, da sociedade, e a imagem institucional, com certeza, é elevada. Ô, Bob, engraçado você lembrar disso, que me fez lembrar de um caso aqui de Minas Gerais, do resgate, um acidente de trânsito onde 2 crianças ficaram órfãs. Depois de um tempo, a PRF resgatou o cachorrinho das crianças, que durante o acidente ficou perdido. Essa reportagem deu engajamento, a gente estudou o engajamento dessa reportagem para a imagem institucional da PRF, foi uma coisa absurda, foi mais que qualquer apreensão de toneladas de drogas que a gente tenha feito. Então, você vê a importância de saber atuar, como o inspetor Kleber falou, em várias áreas. Pessoal, infelizmente, a gente está chegando já a mais de quase 50 minutos de podcast. O papo com vocês sempre é muito bom. Eu lembro da época da doutrina, né, que a gente sentava na mesa ali e era o papo de coruja que rolava até tarde. E se deixar, a gente abre uma cerveja aqui, eu pego um torresmo aqui de Minas Gerais e nós vamos comer e vamos batendo papo. Só que a gente tem que fechar esse podcast. E a gente falou muito aqui sobre um lado bem estratégico da contra-inteligência, né? Uma questão bem estratégica. E eu acho que é importante para o nosso... A gente tem muito aluno aqui que atua em BDI, na área operacional, assim, na parte operacional da inteligência, a gente trazer para eles que isso serve muito, a contra-inteligência serve muito para eles também, desde quando o chefe da delegacia vai fazer uma reunião lá na Câmara de Vereadores, ele saber quem é quem que está ali, né? Na hora que ele está inserido em grupos de WhatsApp, o chefe dele inserido em grupos de WhatsApp, que muitas vezes está trafegando informações ali, que tem pessoas ali que não são policiais, se ele verificou quem são aquelas pessoas, né? A questão que o Kleber contou aí, muito bem contado, da questão de refazer pesquisas sociais, de entender quem está frequentando o ambiente das UOPs, né? Então, acho que contra-inteligência é uma coisa que está muito em todos os níveis da PRF, né? A questão mais institucional, a gente tem aquela visão que isso é preocupação de Brasília, da DINT, mas não, né? Um evento pequeno, numa UOP, né, lá no interior de qualquer estado, pode ter uma repercussão para a instituição como um todo gigantesca, né? A gente tem visto isso, é o que a gente falou ao longo desse podcast. Para fechar, né, trazendo essa necessidade de chegar mais próximo dos nossos alunos, a gente queria que vocês vendessem esse peixe aí da Contra um pouquinho mais e fizessem um convite, né, um convencimento aí a nossos alunos, se não for para trabalhar na Contra,
mas um convencimento para ter um olhar um pouco mais atento em relação à contra-inteligência. Vocês já deram vários motivos ao longo desses 50 minutos, mas para fazer esse fechamento assim, cara, por que é importante ter esse olhar tão atento, mais atento em relação à contra-inteligência? Ô, Kleber, se me permite, eu falo rapidinho, você como é da conta, atualmente você dá o grande final. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou voltar para a contra-inteligência um dia, já atuei em várias áreas aqui, mas acho que daqui a pouco eu vou estar na minha segunda pernada, contribuindo com quem estiver à frente da conta, porque realmente a gente fala, e a gente está falando para quem é do time, mas a atividade é viciante, mas algumas atividades são mais que as outras, a gente se identifica, e eu não fiquei à toa durante 5 anos, porque eu gostava daquilo ali, né? E assim, Denis, se me permite, em 2012 eu fiz um trabalho dentro de um curso que eu estava fazendo na ESG, e algumas ações ainda são prementes, né, que a gente busca dentro desse caminho de amadurecimento. Então, assim, a gente quer implantar tudo, eu tenho certeza disso, a gente está num caminho de amadurecimento dentro da atividade de inteligência. O Kleber falou que a gente é uma atividade adolescente, e a gente, todo mundo que está aqui, eu acho que tem que contribuir, tem que participar da atividade de contra-inteligência, que você sai com outra visão, seja para análise, seja para operações, e aí dentro da atividade, tá? Então, você passando um tempinho na contra, ajudando ali, a sua cabeça muda um pouco. No começo você fica meio preocupado com tudo que está acontecendo, mas isso é válido também, né? Mas eu acho extremamente relevante todo mundo ter essa experiência na contra-inteligência aí e contribuir, né, com a proteção da nossa instituição. Bom, o Denis, é aquela história, né? Quando a gente fala em contra-inteligência, muita gente pensa na inteligência negativa, né? A inteligência do não. Eu de uns tempos para cá, eu particularmente, eu preferia adotar outra postura, né? Essa história de ser a inteligência do não pode, não deve, ela infelizmente, ela não deixa com que a gente caminhe, né? A PRF, por si só, é uma instituição extremamente dinâmica, né? Ela está em constante evolução, né? Seja por nós termos um efetivo diferenciado, o PRF ele é diferenciado, seja pela carreira horizontalizada que a gente tem, ou o que é pior, né? Seja pelas carências que a própria sociedade hoje dependem, né? A própria sociedade tem e depende do serviço da Polícia Rodoviária Federal. Nesse sentido, eu prefiro ver contra-inteligência como a inteligência do como, né? E aí, nesse sentido, uma mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos alunos é justamente isso, né? Porque a gente sempre está ali pensando, né? O policial rodoviário federal, o PRF, ele é crítico, né? Ele está o tempo inteiro, não, se fosse eu fazia diferente, né? Se me desse abertura, eu faria isso e tal. Então, cara, um dos locais em que eu posso garantir ao nosso policial rodoviário, ao nosso aluno, que a gente efetivamente tem essa condição do e se eu, né? Se fosse comigo, se eu estivesse aí, é trabalhar em contra-inteligência. Porque efetivamente a gente tem condições de oferecer produtos que vão fazer diferença na rotina do policial rodoviário federal. Cara, eu comecei a dar aula em CFP em 2009, foi quando a disciplina de inteligência começou a fazer parte do CFP. Né? Em 2009, a gente falava em inteligência dentro do CFP, os caras olhavam para a gente como se nós fôssemos alienígenas. Mas vocês não são os agentes secretos? Hoje, quando eu vejo um aluno, né, um PRF com quem eu tive contato no CFP, e o cara olha para mim e fala, cara, aquele toque, aquela mensagem que você deixou lá no CFP fez diferença para mim aqui. Né? Quando eu vejo da necessidade de alguma mudança de hábito, quando eu vejo da necessidade de adotar alguma postura mais protetiva à minha família, né? No sentido que eu exerço um trabalho diferenciado, para mim eu me sinto realizado, porque efetivamente o meu trabalho em contra-inteligência
está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Se eu consigo fazer diferença na vida das pessoas, eu faço diferença no meu trabalho, na minha instituição. E lembrando mais uma vez, eu trabalho contra a inteligência pensando sempre no fortalecimento da minha instituição, porque é dessa instituição que eu dependo do meu sustento, de dar o mínimo de dignidade para minha família. Então, por isso é que eu convido o colega que hoje vê contra a inteligência, venha compor com a gente, né? Pense em conseguir efetivamente fazer, proporcionar a diferença no seu ambiente de trabalho. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E agradecer aí ao convite que vocês fizeram, né, de poder participar desse podcast, né? E para mim é sempre uma alegria, né, poder trabalhar junto com tanto o Denis quanto o Agrelli, que são amigos de longa data, e nada também como o prazer que eu tenho de contar não só com a amizade, como a parceria e em todos os sentidos do meu amigo Borba, né? Muito obrigado, gente. Valeu. É uma grande característica da nossa atividade, né? Somos poucos, né? Apesar de eu não estar portariado mais na atividade, mas uma vez da atividade, sempre da atividade. Então, já passei, agora talvez é um momento de desabafo meu, né? Eu já passei por vários setores dentro da polícia, tive o grande prazer também de atuar em GPTs, NOI de Alagoas, mas sem dúvida nenhuma foi na atividade de inteligência onde eu consegui ter contato com pessoas tão maravilhosas, capacitadas, com uma capacidade intelectual e de visão de mundo muito diferenciada. Se o PRF ele já é um servidor, um profissional diferenciado, o colega da atividade de inteligência, ele extrapola esses conceitos, né? Deixar aqui minha gratidão em estar mais um momento da minha vida com vocês, que é sempre um prazer enorme, tá? De aprendizado, de crescimento pessoal, profissional. Obrigado mesmo, de verdade. Também aqui você ficou falando muito, né? Quanto a inteligência não é só pesquisa e não é só crachá. Só que agora temos que contextualizar. Também não é só plano de segurança orgânica, né? Que também está mais em voga hoje em dia, né? Então, assim, ficou, acho que muito claro e evidente de que uma contra-inteligência bem estruturada, bem organizada, com profissionais capacitados, ela tem um poder bélico incrível na proteção da imagem institucional, que é talvez o grande legado que a contra-inteligência deixa e vai deixar por muitos anos para nossa amada PRF. Obrigado aí aos dois queridos irmãos que eu tenho. Denis, se me permite, só vou também agradecer a oportunidade pelo convite, a Grelli, Denis, prazer estar com vocês, prazer estar com o grande amigo Kleber aí, né, que a gente tem uma parceria de longa data, e é legal tá essa conversa sobre contra-inteligência, porque recentemente eu participei justamente com o Kleber, que era o coordenador do curso de contra-inteligência lá na Uni, e a gente sai de lá né, motivado, com os anos renovados, porque a gente vê todo mundo ali se debruçando, estudando sobre contra-inteligência, e a gente sempre fala isso, né? A gente vai dar um curso, às vezes a gente volta mais motivado e aprende mais do que os colegas que estão lá como alunos. E eu acho que os colegas que estão assistindo essa conversa também, espero que eles tenham esse sentimento e fiquem motivados, continuem motivados, estudem, né, a atividade de inteligência, que isso é muito importante para a nossa instituição. Tá? Obrigado aí pela oportunidade. Beleza, pessoal. Agradecer ao parceiro Agrelli aí de disciplina e agradecer aos nossos convidados, né, que aceitaram de pronto o convite. Vocês sabem que eu sou fã de vocês dois, né? Já trabalhamos juntos, tanto aí na DINT como em instrução, e espero ainda fazer muito trabalho com vocês. Agradecer aos alunos que estiveram com a gente aí quase uma hora, tiveram a paciência, mas eu tenho certeza que não foi nada muito difícil, porque esse bate-papo foi bem prazeroso. Espero que tenhamos outros papos de coruja, não só aqui dentro da pós, mas em outros momentos também. Acho que isso é muito importante para ajudar a inteligência. A gente
ter essas conversas aqui, até para unir pessoas que estão tão distantes. A gente fala sempre que nós somos poucos, tá, mas nós crescemos muito, né? Crescemos muito e muitas vezes a gente não consegue chegar em todos os cantos do Brasil, em todas as BDIs. Então, a gente tem que aproveitar dentro da sensibilidade que o tema, né, das questões de segurança, né, que a contingência sempre preocupa, de conseguir chegar em todos os locais e a todo mundo, né, que trabalha com a questão da inteligência na PRF. Eu acho que isso foi uma grande oportunidade, pelo menos para os alunos da pós. Então, assim, a gente encerra esse podcast. O Borba deu uma deixa aí do trabalho que ele fez e que vai estar no nosso material complementar, não é isso, Borba? Vai disponibilizar para a gente, para que vocês, alunos, tenham acesso também a esse trabalho. Então, no mais, um abraço, obrigado, fique com Deus e até a próxima.